Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Constru Seco. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, Saulo? Opa, com Estruturas de certeza. aço, alvenaria. Vamos continuar essa semana muito legal. E é claro que a gente também está aqui com o Sidney e um convidado muito especial, que é o Fábio Luiz De Geroni, da Santo André Isso aí. Distribuidora. Então, Saulo, se apresenta aí novamente o pessoal que está ao vivo com a gente. Maravilha, boa noite a todos, boa noite Sidney, Júnior, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês novamente nesse segundo episódio, que é um episódio assim que eu acho que é o topo da montanha, é o método construtivo que todo mundo quer ouvir falar e como ele é feito, que é o Light Steel Framing. Então, hoje a gente vai dedicar alguns minutos aí, horas, né, talvez, para falar desse método aí, porque a gente pisca o olho e de repente fala, uau, é tudo isso e mais um pouco. Cheio de benefícios, como é feito. Então, com o Fábio aqui, a gente tem uma autoridade no mercado para falar sobre isso. Correto, Sidney? Correto. Júnior, Saulo, Fábio, sejam todos bem-vindos. E todos que estão nos acompanhando a partir de agora, o segundo episódio da Semana Constru Seco. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Boa noite, tudo bem, Sidney? Tudo jóia, Júnior, Saulo, como que estão? Todos jóias? Tudo Estou bem. um pouco estou levemente gripado, mas eu vou fazer todo o meu esforço aí para ser bem compreendido. Maravilha. Para quem não me conhece, só pediu para me apresentar, eu sou o Fábio Luiz Geroni, sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial. A gente tem um foco lá em produtos de construção industrializada, vários produtos para coberturas, para fechamentos, para galpões, além, claro, do Light Steel Frame. E eu também sou vice-presidente de Light Steel Frame na ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica. E estamos lá acompanhando o mercado, fazendo divulgação. A gente teve recentemente a Constru Metal, que foi muito legal. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom. E antes de começarmos a apresentação, vamos aos recados, né, Júnior? Temos recados importantes hoje, né? Por exemplo, quem está acompanhando essa Semana Constru Seco, além de ter esse conteúdo que a gente já disponibilizou ontem, que está lá para quem não assistiu ainda, esse de hoje, amanhã nós vamos ter a presença aqui do Fábio Din, do pessoal da Plaque Lux, onde a gente vai falar sobre os revestimentos externos. Na quinta, a gente vai falar sobre o drywall, sobre as divisórias, sobre o forro, e quem vai estar com a gente aqui é o Eliel Araújo. Na sexta-feira, a gente vai avançar um pouco. A gente vai falar sobre os acabamentos que fizeram parte dessa obra. A pia de mármore, os pisos, os móveis. E o Kleber vai estar aqui presente, que ele é da Santuri, para bater esse papo com a gente. Então, além da apresentação, nós já disponibilizamos ontem, nós liberamos. São 6 episódios, né, Júnior? 6 vídeos. 5 episódios. 5 episódios. O que a gente fez? A gente quer mostrar para vocês que estão acompanhando um pouco mais de profundidade o que realmente aconteceu durante essa obra. Então, nós filmamos vários momentos, tudo que o Saulo apresentou ontem e o que vai apresentar daqui a pouco. Nós fizemos um apanhado de imagens em vídeo mostrando essa etapa aí. Então, quem gosta de assistir, não tem nenhuma narração, é só umas músicas ali para acompanhar, mas é para vocês se sentirem ali na obra. A única vantagem de quem assiste esses vídeos, principalmente os primeiros, é que vocês não vão ficar com tanta poeira igual eu e o Saulo e todo o pessoal ficou lá. É isso mesmo. E o legal, né, Sidney, que tem um vídeo para cada dia, é isso mesmo, né? A gente fez algumas montagens para não ficar aquele vídeo muito repetido. Então, a gente juntou ali alguns trabalhos, mas tem vídeos que é de um dia só, principalmente na época da demolição, e depois... Mas que mostra todos, né? Mostra tudo. Então, você vai entender ali como era antes, como foi o processo de demolição, até o pessoal levando para a caçamba, né? Para ver o trabalho que realmente é quando você tem que demolir uma obra feita de tijolo. Gente, a gente está aqui para mostrar na prática. Não tem nada melhor
do que a gente adotar os métodos modernos de construção. É isso aí. Certo? Muito Mas bom. um ponto importante. Todo mundo aqui que estiver nos acompanhando, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas. E a dinâmica vai ser assim. Nós vamos ter uma apresentação aí bem compacta, onde o Saulo vai apresentar. E depois, o Fábio também ele vai falar sobre cada etapa aí desse fornecimento do sistema painelizado. E junto a gente vai dar espaço para esse bate-papo com quem estiver online aqui com a gente. Certo? É isso mesmo. Então, vamos dar sequência agora, Saulo. Bora lá. Bom, agora Sidney, Júnior, Fábio, antes de qualquer coisa, não estava isso no script. Eita, mas eita. A gente tem que ser honesto, nós somos honestos e somos humildes também, né? Ontem eu usei um termo que foi muito mal colocado, mas agora eu tenho a oportunidade aqui de retratar, né? Então vamos lá, um pouquinho de língua portuguesa. Germinada. É do verbo germinar, e a gente está falando aqui de brotar, crescer, desenvolver, né? E ontem, ali na colocação, eu acabei colocando um R nesse germinado. E aí a casa não brota, não cresce. Isso não pode, isso não acontece. Muito bom. Então, muito bom. Correto é geminado, que é quando nós estamos falando de uma casa geminada, que é justamente lado a lado, coisas de tamanho igual ou simétrico, né? Então, a expressão correta no comecinho do vídeo de ontem era geminado. Tá certo, então? Certíssimo. A gente aprende dessa forma. Monstro seco também é cultura, tá vendo? Pois é isso aí. E essa eu também aprendi ontem. Depois da live a gente conversou, eu aprendi ontem. Eu também pensava que era germinada, não sabia o porquê, né? Não fazia sentido nenhum ser germinada, mas o termo correto é geminado, como o Saulo falou. Muito bom, também aprendi. E nós estamos aqui para aprender todos os dias, né? Então, esse é isso o mesmo. De todas as coisas. Ninguém é melhor do que ninguém, e nós somos insignificantes se a gente for olhar a grandeza do universo, né? Tudo que compõe. Então, a gente tem que estar preparado realmente para aprender todos os dias. Então, bora aprender. Com você, Saulo. É isso aí. Então, tá certo. Bom, vamos então começar esse segundo episódio falando sobre a estrutura de aço, alvenaria, redes elétricas, hidráulicas e gás. Mas, recapitulando o que aconteceu ontem, falamos sobre o projeto, a importância do planejamento e, de fato, como foi feita a demolição, né, durante esses primeiros passos de obra. Vale ressaltar que é fundamental para você que vai construir ou reformar a sua casa, independente qual é o método construtivo, se é light steel frame, se é simplesmente a divisória com drywall, ou uma casa de alvenaria, não importa. É importante você ter todos os projetos para um orçamento e cronograma executivo, você saber o que vai ser feito em cada dia, na semana, na quinzena, no mês. Também fazendo parte do planejamento, tendo análise críticas, qual é a logística, quais são os fornecedores, sincronizando tudo isso para você poder sair definitivamente quebrando ou construindo a sua casa, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Se você perdeu, assiste o primeiro episódio, está na playlist da Acamoncast no YouTube. Então, o segundo episódio, hoje nós vamos avançar do dia 1º de maio, né, quando aconteceu, até o dia 3. Mas lembrando que, como foi falado ontem, nós conseguimos adiantar muitas das etapas que elas foram concluídas no dia 23 de abril. Então, o que era para ter terminado no dia 30, terminou no dia 23. Antecipamos muitas coisas e é o que nós vamos apresentar agora nessa fase do Light Steel Frame. Lembrando, e aí pescando aqui, avançando um pouquinho mais nessa área verde de redes de alvenaria, nós conseguimos antecipar também, fazendo um paralelo, de elétrica, hidráulica e serviços de alvenaria. Então, vou dividir esse quadro rapidamente em duas grandes fases, porque enquanto estava acontecendo no dia 24 algumas situações de alvenaria e algumas antecipações de elétrica, hidráulica,
Na fábrica estava acontecendo algumas coisas, como a concepção do projeto de painelização, a montagem da painelização, carpintaria metálica, então tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, e é o que nós vamos ver agora. Vou apresentar o que estava acontecendo no canteiro e, na sequência, o que estava acontecendo na fábrica. Então, aqui nós estamos vendo o reboco das paredes de cozinha, a impermeabilização, uma atividade antecipada. Foi feito também o rodabase, que era um item que era para ser feito lá na frente, na etapa do revestimento, que antecedesse, né? Nós conseguimos trazer para esse dia também, no dia 25 de abril. Também foi um dia de descarregamento, foi um dia, assim, bem bacana de conferir, foi bem movimentado. Aqui, no caso, a entrega dos pisos, a entrega das telhas térmicas, que vamos também falar sobre as vantagens. Andaimes, a importância do andaime numa reforma ou numa construção. Também conseguimos antecipar aqui a atividade da instalação da rede de gás. Foi muito legal acompanhar. Eu mesmo não conhecia todas as etapas e foi um dia extraordinário. Foi muito bacana ver, principalmente os testes, como o técnico está fazendo agora nesse vídeo. Então, foi muito bacana. Tinha coisas até que eu mesmo não tinha conhecimento. Então, vivendo e aprendendo são aqueles conhecimentos de dia de obra. Então, ao mesmo tempo, eu quero apresentar a Santo André, que é a fábrica, o nosso parceiro que está com a gente que esteve com a gente nessa reforma. E a Santo André, ela está há mais de 4 décadas no mercado, justamente oferecendo soluções diferenciadas para o mercado de construção civil, especialmente para a construção a seco. É uma linha de produtos que está focada na qualidade, na customização e principalmente na pontualidade. Então, eu vou fazer uma repescagem do que aconteceu no canteiro de obras para justificar a participação da Santo André. Então, nós temos uma parede de steel frame de 5,78 metros e que é uma parede estrutural. Lembrando que vai receber em cima dela a carpintaria metálica e a cobertura. Então, ela é estrutural de fato. Então, ela é essa parede de 5,78 metros. Nós estamos falando aqui numa conjuntura total de estrutura de 600 quilos. Se comparado com a alvenaria, 7 quilos, ou seja, 5 vezes mais que o método construtivo Light Steel Frame nos propôs. Isso, assim, foi já uma economia já direta na fundação, fora os benefícios que nós vamos sentir durante a construção e o pós-obra. Aqui nós estamos falando também da parede externa, que são os 18 metros quadrados, que também é a parede de steel frame, e também vamos falar do forro. Então, vamos lá. No dia 24, quando estava acontecendo aquelas operações de impermeabilização na parede, o reboco lá na cozinha, estavam sendo feitas as concepções do projeto de painelização do aço. Aqui é uma imagem da fábrica, então saiu do projeto, foi diretamente para a linha de produção. Para mim, que esteve presente lá no canteiro de obras, gerenciando ali perto, junto com o Sidney, enquanto estava sendo feita a concepção da montagem do aço, estávamos podendo adiantar uma série de informações dentro do canteiro. O que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade de, no canteiro de obras, o que está sendo feito na fábrica está sendo feito no local. Essa foi a grande vantagem que nós tivemos na solução de ganho de tempo. Então, tudo que está sendo mostrado na fábrica poderia estar sendo feito no canteiro de obras, e essa foi a vantagem de fazer toda a concepção do projeto de painelização, montagem de painelização dentro da fábrica. Vantagens: garantia da própria fábrica, índice de assertividade, conforto, pelo menos para mim que esteve lá no dia a dia tomando um sol, um banho de sol, está sendo feito no conforto de uma fábrica, com um cavalete, como está mostrando na foto. Então foi, assim, espetacular. Foi uma decisão muito assertiva nossa. Aqui é a carpintaria metálica. Você vê que tem ali um espaço bem amplo para todos os colaboradores estarem podendo operar. Ali na reforma, nós estamos falando de praticamente 30 metros quadrados de área para montar todos esses painéis. Então, você imagina a alocação e talvez a dificuldade que nós teríamos em fazer isso. E uma das grandes vantagens é a personalização da montagem. Por exemplo, nós não podíamos avançar com uns painéis de acima de 2 metros. Por quê? Porque era justamente a largura
da parede do corredor. Então, se nós montássemos uma parede de 5,78 metros por 3, como nós iríamos passar? Então, todo esse circuito, por isso que é a importância dos projetos, a opinião da fábrica, o briefing, né, da fábrica, para justamente fazer a personalização, a otimização da obra e a logística. Então, todas essas sequências, como eu tinha dito anteriormente, são os benefícios de estar se fazendo a painelização com a fábrica. Então, isso foi, assim, extremamente vantajoso para nós, porque conseguimos ganhar muito tempo, também conseguimos ter uma otimização e tamanha precisão no canteiro de obras. Mais uma imagem mostrando ali a fábrica, processo de montagem, a carpintaria metálica, e aqui vale lembrar que aqui, mostrando aqui a carpintaria metálica, isso aqui é a ponta de uma tesoura, e aqui é o berço, justamente onde vai a calha. Então é muito bacana também, isso também tudo é possível ser dimensionado no projeto de Light Steel Frame. Não tem limitação arquitetônica nesse sentido, é tudo possível fazer nesse método construtivo. Não se estendendo somente a cobertura ao Light Steel Frame e as telhas metálicas, mas a Santo André também teve ali uma visão 360 graus no que diz respeito a metais e galvanização, a aço e galvanização, como a calhas e os rufos. Aqui foi uma imagem muito bacana de como é feita o circuito, né, de carregamento e logística na obra. Isso daqui foi incrível esse dia, porque é legal você ver, né, o painel sendo içado ali pelos guindastezinhos aqui até o caminhão. É muito bacana. Você já consegue ver a sequência da sua casa sendo montada. Pelo menos é a sensação que eu tive. Eu sou um cara assim bem visual. Então, quando o Sidney me mostrou essas imagens, já deu para ver como é que seria no canteiro de obras. Aqui é uma recapitulação do que nós mostramos no primeiro episódio, que era justamente o canteiro de obras preparado para receber os painéis. Essa daqui é a imagem que eu comentei sobre a customização que a fábrica tem que ter dentro do seu briefing, justamente para entender como é que vai ser o circuito de logística, o circuito de montagem no local da obra. A gente chama em loco, né? No local. Aqui já dá para ver todos os painéis montados. Então, olha só que tranquilidade. Só descarregou, colocou em ordem, simplesmente para colocar ali a manta asfáltica, que é uma proteção entre o aço e o concreto, né? E, de repente, você piscou o olho e já está montado. Se tomar um cafezinho, já está tudo levantado. Essa é uma das vantagens dessa obra, né, na reforma que o Light Steel Frame nos proporciona. Aqui é a manta asfáltica, né, a aplicação da manta asfáltica. Então, o aço ele não pode ter contato com o concreto. E nós usamos não só na guia inferior, que é essa base, como nas laterais também. Lembrando que tinham 2 colunas que foram construídas para receber esses painéis. E a galvanização ela é uma proteção desse aço que vai levar aí durante décadas e décadas todos esses benefícios que o Light Steel Frame nos proporciona. Aqui já é uma imagem que está mostrando as escoras, né? A gente já está fazendo um alinhamento para receber o próximo painel, para deixar tudo em ordem, colocando tudo no prumo também. Uma outra imagem de um outro ângulo, mostrando essa verticalização. Essa daqui é uma foto muito bacana, emblemática para todos nós que estavam no canteiro de obra, porque mostra o tamanho da eficiência que é a compatibilização. Voltando de novo ali a importância dos projetos, a compatibilização em BIM, né, papel da engenharia, de poder fazer tudo isso. Então, nós podemos seguir com todos os sistemas de fundação e esgoto, podemos ali subir, né, o encanamento, que na fábrica vai ser feita a perfuração, lembrando que esse corte é a frio para manter ali a galvanização, tudo em ordem, tudo em dia. E quando chegar no canteiro de obras e verticalizar, nós temos ali a surpresa que tudo está dando certo. Nesse dia rolou até alguns apertos de mãos, né? Porque teve montadores ali que são de drywall e não tinham experiências no canteiro com Light Steel Frame e se surpreenderam com tamanha precisão. Lembrando que o Steel Frame é feito em milímetros e não em centímetros. Então foi muito bacana. Eu mesmo apertei a mão do Sidney ali na hora, foi bem... A gente foi contagiado por ver ali ao vivo
como funciona o processo de compatibilização. Foi muito bacana. Aqui já é a verticalização concluída, né? A instalação dessa platibanda, lembrando que na concepção do projeto arquitetônico, essa platibanda, ela é uma muretinha colocada em cima da parede, justamente para esconder o telhado, né? Então, é um telhado embutido. Do outro lado, nós tínhamos também a estrutura que mostramos lá no primeiro episódio, que nós construímos aqui na 2 colunas e uma viga, né, para poder receber a estrutura da carpintaria metálica. O que nós decidimos ali na concepção do próprio projeto? Que nós precisaríamos de uma estrutura auxiliar. O que nós fizemos? Usamos a própria concepção do Light to Frame, ao invés de subir muros, né? Não, a gente, algumas fiadas, não foi necessário, foi bem mais prático nós colocarmos em projeto a estrutura de aço, e aí vindo com toda a questão de chapeamento com a placa cimentícia, lembrando que é importante a instalação da membrana hidrófuga, justamente para proteger ali de umidades, porque imagina só, a gente só tombaria e em vez das fiadas ali, a gente teria somente a parede, a estrutura de aço auxiliar. Não, nos preocupamos também com a umidade do outro lado, poderia ou não ser ascendente por conta do tratamento do muro do próprio vizinho. Então, para criar contingências, isso dentro do nosso mapa mental, no nosso mapa de obra, já previmos essas contingências e soluções. E aqui nós conseguimos ter uma clareza de como ela foi instalada, né? Você vê essa parte branca porque ela é a membrana hidrófuga, atrás dessa membrana tem a placa cimentícia, posteriormente o muro é geminado. Agora sim. Então, essa foi a divisão ali como foi feita a divisão entre muros, entre aspas, das casas, né? E ali a gente já consegue ver algumas tesouras sendo instaladas, já preparando para a próxima fase, que é a instalação do telhado termoacústico, que é essa imagem aqui. Então, você já consegue ver toda a estrutura auxiliar, a viga que foi colocada, ao invés da gente construir, então, os tijolos, as fiadas, a gente conseguiu ali fazer tudo no Light Steel Frame, colocou as tesouras, encaixou perfeitamente, isso é o mais gostoso de quando você está instalando essa fase estrutural, né? Depois foi colocado as terças, e por fim, a gente colocou a cobertura metálica, a cobertura da telha sanduíche. Aqui já são os recortes e preparativos para a instalação da calha, a instalação do rufo, também soluções da Santo André. Aqui foi a gente decidiu aumentar a mureta para aumentar também para proteger o telhado embutido. Do outro lado, né? É importante porque nós estamos mexendo com a alvenaria, é fundamental a impermeabilização. Então, foi feita nos 2 lados. E aqui foi a limpeza do telhado, né? Antes de receber também o tratamento de impermeabilização. Nós fizemos também o teste de estanqueidade, que é justamente para monitorar. A gente tampou a saída de água pluvial e fomos limpando, né? Até chegar ali ao topo, à margem da calha. Soltamos para justamente ver toda essa volumetria de água, se ela estaria escorrendo no tempo hábil dentro da norma. Então, tudo certo, passou do jeitinho que foi projetado, do jeitinho que foi executado, foi muito bacana esse dia. Aqui, pensando na longevidade dos materiais galvanizados, a pintura eletrostática, ela é fundamental, faz parte da etapa, quase, não vou dizer porque é uma opinião pessoal, mas você que vai construir ou reformar, se puder optar por uma pintura eletrostática, sendo de fábrica ou pintada em canteiro de obras, na minha opinião, fundamental para a longevidade desses materiais. Evita manutenção, mesmo assim, a galvanização, ela já é mais que o suficiente, mas a pintura eletrostática, ela já tem ali uma garantia extraordinária. É garantido. E aqui nós temos um vídeo bacana. Sidney, aqui tem um... Cadê o Sidney? Sidney, achei o Sidney. Não tô ouvindo, Sidney.
Pronto, agora... Agora sim, agora sim. Você mostrou tudo aí, né? Saindo da fábrica, chegando. Foi. E a Santo André, como que ela colaborou com tudo isso? Será que o Fábio, ou a equipe dele, foi até o local? Acho que a gente tem um vídeo aí, não tem, Júnior? Temos um vídeo aqui, eu vou colocar. Tá. Então, vamos dar uma... Sim. Você viu o martelo aí? O martelo estava lá fora. Olha aqui. Muito bom. O que foi, Fábio? Garoto bonito, hein? Inspecionando a obra, né? Essa é a prova irrefutável de que o Fábio acompanhou essa obra mesmo, né? Com certeza. Ali a gente teve a certificação que estava tudo certo, tudo em ordem, que poderia seguir adiante. Bom, eu falei aqui que eu estava tremendo, né? Mas na verdade, com os projetos em mãos, a gente não deve nada para ninguém, né, Sidney? Tendo o projeto executar, mas que o Fábio ali estava sério, hein? Tava só, opa, será que está desalinhado alguma coisinha aqui? Será que foi mal instalado? Não. Mas aí eu vou fazer a pergunta, Fábio, estava tudo em ordem? Estava tudo em ordem. Tava assim, foi muito bem executado. Vocês estão de parabéns mesmo. É difícil ver a obra com tamanha precisão, né? Como vocês tiveram. Agora, eu queria dizer o seguinte: é trabalhoso fazer essa precisão, né? É chato fazer essa precisão. Mas é muito mais fácil fazer esse planejamento, chegar na obra e montar. Em quanto tempo vocês montaram tudo? Quantos dias foram de montagem? Foi 2 dias. Foi metade de um dia, foi 1 dia e meio. Foi metade de um dia, né? Porque estava vindo da fábrica, e depois a gente teve o dia seguinte todinho para fazer. Na verdade, a gente demorou 5 horas do dia posterior para terminar, porque foi justamente ali a parte da cobertura. Que aí depois foi a limpeza, aí eu já não considero mais também, né? Limpeza, impermeabilização, mureta, rufo, né? E etc. Mas montagem, pode-se dizer que um dia dava para fazer tranquilamente. Isso é de boa. Então, essa é a questão. Planejar bastante, né? E executar fácil, né? É assim que a gente deve pensar a obra inteira. Uma obra industrializada, o conceito de uma obra industrializada é exatamente isso. Fazer todas as compatibilizações, como por exemplo, vou falar um caso dessa obra, tá? Vocês tinham um duto de água pluvial que a calha precisava descer, e se você lembrar, o começo do projeto estrutural, ele tinha um montante de 90, e a gente tinha que passar um tubo de 4 polegadas. 4 polegadas dá 100 milímetros. Ele não vai passar em 90, né? Então, se a gente não tivesse compatibilizado os processos, visto que a calha precisava de um tubo de 4 polegadas, que foi calculado, ele só tinha um duto de descida, então a gente tinha um bocal, que também é calculado, o tamanho da calha, a volumetria da calha também é calculada pela quantidade de telha que você tem, né? E o local que você está. E aí você dimensiona um tubo de 4 polegadas. Se você não fizer a compatibilização dos processos, você pode ocorrer no erro de fazer o quê? De chegar lá e ter que instalar um tubo de 100 milímetros numa parede de 90. E ele não vai caber. Aí você vai ter que fazer uma gambiarra, vai ter que colocar ele para fora, vai fazer uma boneca, vai fazer uma adaptação, vai descaracterizar o que foi planejado, tá? E vai ficar sempre uma gambiarra. Por conta da compatibilização, a gente percebeu que a gente precisaria fazer uma parede com montante de 140, né? Que ele tem, lembrando que o Light Steel Frame ele tem 3 padrões, né?
Não estou falando de drywall, tá? Drywall é um subsistema da construção de light steel frame. Aí você tem paredes mais finas e mais esbeltas também. Mas no light steel frame você tem um montante de 90, um montante de 140 e um montante de 200. É isso que está padronizado na norma e no mundo inteiro, tá? A gente não inventou nada no Brasil a gente simplesmente copiou o que tem no mundo inteiro. E aí nós passamos a utilizar um montante de 140, que daí caberia o tubo e a gente não ia ter essa interferência. Mas imagina, por exemplo, que a gente tivesse essa interferência e na frente dele, como eu acho que é o caso aí, você teria um armário. Então, como que você ia ter que fazer para o armário, se você não tivesse feito a compatibilização e tivesse que fazer uma boneca, então você ia ter um calombo para você instalar o armário. O marceneiro, por conta da falta de planejamento, por conta da falta de compatibilização, ia ter que pegar um móvel, tirar um cantinho, fazer um negócio. Quando você abrisse o armário, você ia ver um pedaço de tubo passando nele ali, né? Isso é muito mais trabalhoso do que gastar 10 minutos, 20 minutos no computador e ver que você está tendo uma interferência. E falar assim, temos uma interferência, a gente precisa resolver isso aqui. Vamos, então, passar a utilizar essa parede de 140 milímetros, né? É isso que a gente tem que fazer no nosso mindset de uma construção. A gente tem que planejar muito mais. Temos recursos maravilhosos. Se não fosse o BIM, se não fosse o Revit para a gente fazer a compatibilização e olhar todos os sistemas juntos, a gente muito provavelmente não conseguiria fazer isso. Na época da prancheta era bem difícil fazer isso. Não era impossível, mas precisava ter muita gente qualificada e muito trabalho. Hoje, você resume muito olhando o Revit, economiza muito planejando isso no sistema. Eu tive numa obra de uma construtora aqui em Santo André, famosíssima, tá? E eles tinham feito um planejamento completamente equivocado e que eles tinham feito uma rede elétrica e ela tinha feito um caminho estúpido, que ele podia ter sido encurtado num monte, economizado fio, ficar menos exposto. Por quê? Porque eles não fizeram a compatibilização. E aí eu não estou falando só de uma obra de light steel frame, né? Uma obra de alvenaria também precisaria fazer essa compatibilização. Sim. Não é uma exclusividade do light steel frame, né? E a gente precisa pensar tudo isso. Perfeito. Então, a boa obra é a forma que vocês executaram. Vocês estão de parabéns. Por quê? Se planejou muito e chegou tudo, deu certo. Graças a Deus funcionou. Ou se a gente tivesse esquecido alguma coisa, eram poucas coisas para se corrigir na obra, né? E de novo, vamos lá. O canteiro de obra não é o local para se tomar decisões. Por exemplo, se você chegasse lá e visse que o tubo de 4 polegadas não entrava, você ia ter que tomar as decisões de como fazer para compatibilizar esse tubo. Vamos mudar ele de lugar, vamos jogar ele para fora, vamos deixar ele para dentro e vamos recortar o tubo. Você ia ter que tomar um monte de decisão na obra. Obra não é o lugar de tomar decisão. E é muito mais barato fazer assim. É muito menos trabalho, muito mais rápido. Então, é burrice achar que você está gastando tempo fazendo planejamento e fazendo projeto, quando, na verdade, você está investindo num projeto arquitetônico, num projeto estrutural, num projeto de hidráulica, num projeto de elétrico, paisagístico, lumínico, sabe? Tem de mobília, tem que fazer tudo isso no sistema de light steel frame. E eu vou repetir um pouco do que eu falei ontem. O legal de tudo ainda é quando você pensa fazer uma obra de dentro para fora. Você pensa nos móveis que você vai usar e você adequa já a parede ao tamanho dos móveis, preferencialmente indo para o móvel modular, do que tem tamanho padrão, porque ele é muito mais barato. E porque você não vai fazer um móvel sob medida, você vai fazer a fábrica, assim como a Santo André, vai fazer um monte de móveis e o custo disso daí, por questão de massificação, vai cair. Então, a gente tem que pensar muito mais na obra. E aí está o exemplo claro. Se pensou bastante, executou em um dia e 5 horas aí, estava executado. As paredes, a cobertura, as telhas, a cara e o roof. Olha que legal. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Eu vou falar a verdade. O meu sonho é construir uma casa. Sempre foi comprar um terreno e construir uma casa. Não conhecia ainda o light steel frame, né? Métodos construtivos modernos, industrializados. Mas dito isso, e o Fábio já falou que a obra foi muito bem executada, eu estou pensando em contratar o Saulo e Sidney para construir a casa, viu?
Eu também. Aí, viu? Eu ganhei, sabe aquelas medalhinhas de condecorações que os soldados recebem? Acho que eu já ganhei uma. Já recebeu? Já ganhamos. Muito bom. Mas muito com certeza a gente vai ter aí grandes construtores aí para a gente indicar para vocês, com certeza. Muito bom. Muita Espero gente isso. está olhando e se inspirando, né? Porque o nosso convite é para que os profissionais que atuam nessa área olhem e observem que esse movimento vai se tornar decisivo para o sucesso ou para o fracasso de uma empresa que vai prestar serviço nesse setor. O que é muito recorrente, que eu vejo, a gente vive num mundo muito acelerado. Então, todo mundo tem que pagar boleto, né? Então, as empresas têm que vender rápido, têm que fechar negócio rápido. E aí, o que acontece? A parte essencial, a parte que você não pode abrir mão, que é do planejamento, muitas empresas estão deixando no segundo plano. E os grandes problemas que estão acontecendo não é por falta de competência técnica, de bons profissionais, é porque você não planejou e quando você chega na obra, ou falta material, ou falta gente, ou a equipe está na obra, o material não chega, ou o material chega, a equipe está em outro lugar. Então, gente, temos que botar a bola no chão e entender que vamos planejar primeiro. O custo de um bom planejamento é muito menor do que o custo depois de você ter que ficar remediando no canteiro de obra. É absurdamente maior esse custo. Então, planejamento em primeiro lugar sempre. Acho que essa é o grande recado que a gente gostaria de compartilhar com todos que estão assistindo aqui com a gente. Pode falar. Uma coisa interessante. O BIM, né, que ele é de verdade, a maioria das vezes a gente faz o planejamento, a modulação, e se utiliza o Revit para fazer essa modulação. Mas o que é o BIM que o pessoal fica tão... que se ouve falar? O BIM, justamente, é um sistema para controlar a fabricação da obra. Então, a gente tem BIM de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, até quinto nível. Já estou falando em sexto e sétimo nível. Tá? Mas o que é isso? É quando você pensa que a obra, além dela ser tridimensional, você ainda calcula tempo, controla tempo e controla recursos, dinheiro. Né? Você faz o planejamento da obra e vai falar assim, eu vou gastar X tempo, então eu vou fazer as coisas, vou fazer o planejamento dela e vou intercalar as sessões, vou dizer para todo mundo que está envolvido, e tem um monte de equipe multidisciplinar envolvida, que vai entender qual o momento que ela tem que entrar. Se houver alguma alteração de projeto, que acontece frequentemente, tá? Você consegue ainda entender que uma consequência, a consequência para os produtos que vão vir depois, já sejam previstas e sejam revisados. Né? Por exemplo, se você teve que fazer uma interferência num local, eu já vi uma vez uma obra que achou uma fonte de água e tinha que preservar essa fonte, então teve que fazer uma alteração na obra. E aí, quando fez essa alteração, as paredes mudaram de lugar e, óbvio, que se fizeram alteração da alvenaria só no projeto, esqueceram de avisar o pessoal do ar-condicionado, esqueceram de avisar o pessoal da elétrica e da hidráulica. Quando o pessoal chega para montar, a parede que era para ser reta, agora ela é um U. Né? Então, no BIM, você, inclusive, consegue verificar quais são as alterações e mostra o que teve de interferência no caso de uma modificação. E controla ainda tempo e ainda controla o recurso. Né? Então, a gente tem hoje programas muito interessantes, tem vários outros para controlar, fazer esse tipo de controle em obra, né? Mas eu vejo que isso que é a diferença entre um profissionalismo de uma obra, de uma construtora, de uma empresa profissional, que ela utiliza essas ferramentas e consegue fazer essa intercalação. E isso, vou te falar, que é a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma construtora ou de um montador, é a habilidade de conseguir utilizar essas ferramentas. O pior dos cenários é deixar para improvisar tudo isso na obra. Esse é o cara que fale, esse é o cara que não dá certo e que vai falar que não teve sorte. Né? Então, isso que vocês fizeram, eu sei que vocês não estavam usando BIM, não tinha nem essa condição de fazer
pela equipe que estava sendo feito, mas os conceitos do BIM vocês tinham, né? Vocês tinham lá um fluxograma, vocês tinham uma previsão de tudo que ia entrar com prazo, então você checava na véspera se o material tinha chegado, eu vou ter uma atividade que eu vou começar a parte elétrica na semana seguinte, eu programei, vai na semana 5 a parte elétrica. Então, você tem que lembrar que a equipe tem que estar lá e que o material tem que estar lá. Então, o gestor de obra é quem faz a diferença na obra, sabe? Às vezes, a mão de obra não é nem tão boa, tá? Já vi execuções, inclusive com você, Sidney, a gente já viu gente que nunca tinha botado a mão na massa fazendo um curso, tá? E que aplicou o Basic Code, por exemplo, com uma qualidade excepcional. Por quê? Porque eles utilizaram, eles fizeram os processos. Acho que foi até nessa obra, né, que a gente fez isso. Né? Legal. Então, eu nem vou fazer um vai ser amanhã. Eu informo amanhã. Não, o Fábio Din lá, meu amigão, apresentar isso daí. Mas um bom gestor faz a diferença porque ele controla, ele sabe como tem que processar. E mesmo quando a mão de obra não está tão qualificada, ele evita de ter muitos erros. Eu lembro que eu fiz uma obra que eu tinha uma necessidade de fazer ela muito rápida, porque eu tinha um prazo muito exíguo para fazer uma mudança da nossa fábrica lá de São Pedro, né? E a gente executou um galpão de 2.420 metros, 500 metros quadrados aproximadamente de utilidades em light steel frame, e a gente fez toda a execução da obra em 4 meses. Né? A gente inaugurou ela depois de 4 meses. E esse tempo era questão fundamental para mim, que ele fosse muito rápido. Né? E por que isso foi possível? Porque eu utilizei esses conceitos, mesmo sem eu estar utilizando o BIM, né? Mas eu tinha todos os conceitos lá. Eu tinha programado direitinho, eu cobrava as equipes. Semana que vem você tem que estar lá. Você vai estar lá mesmo, né? Porque o mais terrível de você ver numa obra é quando você espera, o cara se liga para ele e fala: pô, eu tive um problema, atrasou minha obra que eu estava fazendo aqui, não vou conseguir hoje, mas depois de amanhã eu apareço na obra, né? E aí você já perdeu 3 dias, né? Então, a gente olha isso daí, por exemplo, nos Estados Unidos, e a responsabilidade do pessoal que trabalha lá, até porque eles vão ser multados em tudo, né? Se ele não executar conforme está no projeto, se ele não seguir as normas e se ele não tiver lá no prazo que ele foi, ele começa a pagar multa. Ele atrasa a obra e ele dança. Né? Então, a responsabilidade da obra é muito interessante. Outra coisa que eu vi, e vou dar os parabéns pela segunda vez para vocês, é da limpeza que vocês estavam na obra. Né? É muito legal quando você vê uma equipe que produz, monta, segue os processos e só termina quando ele está com a obra, com o canteiro dele, com o sistema organizado e limpo. Então, eu via vocês parando um pouquinho antes dos processos no final, varrendo ela, preparando ela a obra para o dia seguinte. É como, por exemplo, a gente toca na fábrica. Tá? É legal ver esse conceito de fábrica numa obra, porque uma obra não deixa de ser uma fabricação. Né? Uma obra é uma fabricação. Lá na Santo André, todo mundo costuma parar mais ou menos 15 minutos antes do encerramento. E o que ele faz? Ele vai lubrificar a máquina dele, e é quem vai limpar a sua própria máquina. Não tem um faxineiro para limpar a máquina, não existe isso no conceito moderno. Né? Quem utiliza é quem limpa, ele limpa, lubrifica, reporta se está tendo algum problema para manutenção. Aconteceu um barulho aqui, está meio esquisito, tem uma peça que está meio solta lá, porque tudo isso vai impactar na qualidade do nosso produto. Né? Nosso produto vai ter qualidade quando ele for montado por uma máquina adequada, mas que tenha manutenção. Então, a manutenção e o cuidado da máquina é qualidade final. E a economia. Tá? Eu pago os 15 minutos de todo mundo para limpar, mas eu não estou jogando dinheiro fora. O que eu estou fazendo ali é prevenindo um problema. E melhorando a qualidade. Então, eu estou fazendo um investimento que está me gerando um ganho. Né? Não estou jogando 15 minutos fora. Eu estou ganhando 15 minutos e estou evitando um monte de problema que vai custar muito mais caro. É exatamente isso que acontece numa obra. Uma obra limpa, organizada,
ela não tem acidentes, ela diminui a quantidade de acidentes, ela tem um processo, você não perde as coisas, você não fica perdendo tempo para procurar as coisas. Eu pus aqui uma lata está de um lado, o pessoal vai fazer a pintura, a lata está de um lado, o pincel está do outro, ou ele não acha mais a proteção, a lona para proteger, aí ele faz sem proteção mesmo, suja tudo a pintura que ele fez, enfim, depois alguém vai ter que limpar, vai ter que fazer retrabalho, e é isso que a gente vê no padrão de construção brasileira, que a gente precisa mudar a cabeça, né? A mudança da cabeça é justamente nesse sentido, de a gente ter uma obra limpa, organizada, para fazer ela muito rápida e muito eficiente. É sinônimo de eficiência. E o bom gestor é quem faz essas coisas acontecerem. Né? Se ele cobra isso, a obra anda. Eu lá na produção da fábrica, eu tinha 2 gestores, um sênior que ele ia lá 1 ou 2 vezes por semana, e tinha o júnior lá, né, que ficava o dia inteiro, era o primeiro a chegar, o último a sair, e o que eles me economizaram, e a minha obra só saiu em 4 meses porque esse pessoal estava lá. Eu sou muito grato ao trabalho lá do pessoal que me atendeu lá na obra. E eu vi isso acontecer com vocês também. Então, é isso que a gente tem que passar como uma obra bem executada. O segundo. Eu ia falar isso agora. Eu senti que vocês ganharam mais uma medalhinha do Fábio. Ganharam também. Tá pesando aí as patentes. Tá pesando. Muito bom. Sal, bom, Oi, Sidney. Tem mais um trechinho para finalizar da apresentação, né? Tem. Rapidamente. Pode falar. Então, só recapitulando, nós estávamos falando sobre a questão de o que estava acontecendo no canteiro de obras e o que estava acontecendo na fábrica. Esse foi um período muito objetivo e customizável, foi um ganho que nós tivemos no canteiro de obras. E aqui fica o convite que você que vai construir ou reformar e pensou no método construtivo e o Light Steel Frame atende a sua obra, o seu projeto, nós aqui convidamos você para conhecer mais sobre a Santo André. Então, tem o site, vamos deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Meu conselho, pessoal, visitem a fábrica, vocês vão gostar demais. Quem sabe vocês encontrem ali o Fábio para tomar um café, é muito bacana. Bom, e a etapa do Light Steel Frame. A alvenaria, como eu tinha dito, nós antecipamos alguns itens, né? Então, foi do dia 27 de abril ao dia 28. E a etapa do Light Steel Frame, ela foi antecipada justamente pelo planejamento feito no primeiro episódio que nós exibimos, né? Então, foi do dia 26 ao dia 28. Foi muito bacana essa produtividade. E voltamos lá para o mapa da obra, né? Então, no circuito Light Steel Frame, nós estamos, o que foi previsto, a instalação da manta asfáltica, a verticalização, alinhamento dos painéis, fixação, escora, limpeza das guias, chumbamento mecânico, na cobertura, o calço trapezodal. Falei certo, né, Fábio? Senão eu vou ter que me retratar amanhã. Trapezoidal. Então tá bom, é mais fácil consultar aqui na hora. A sobreposição das telhas, a fixação com limitador justamente para não amassar. Então, todos os cuidados já foram previstos nessa etapa. E aí isso vai persistindo na calha, no rufo, voltando lá para a instalação do gás de cozinha, né, as perfurações na parede, o rasgo no chão, a passagem das tubulações. Vamos avançar também para o esgoto na lavanderia, que foi feito no Light Steel Frame, a impermeabilização com 2 demãos cruzadas, tanto na cozinha quanto nas muretas que nós vimos lá na cobertura, o tempo de secagem também, o rodabase, todas as etapas para se construir o rodabase. E no próximo episódio, nós vamos estar mostrando a solução de vedação externa, porque hoje nós vimos o esqueleto, todo o aço, e aí nós temos a solução externa e nós utilizamos como a melhor solução para o projeto a placa cimentícia da Proforte Nex, da Plaquelux. Então, nós vamos falar sobre o sistema Proforte, nós vamos falar da solução de fachada para essa reforma,
a entrega, como é que ela foi feita, o armazenamento também, não adianta simplesmente jogar, precisa colocar ela numa adequação, né, para garantir ali todos os produtos, as boas práticas da instalação, como ela deve ser feita e seguindo todos os processos, como o Fábio disse agora há pouco, não precisa ser um expert, é claro, um profissional habilitado, é sempre muito bem-vindo, mas tudo é regido pelos processos, tudo tem uma etapa, e é importante seguir a etapa que o fabricante nos orienta. Os benefícios da tecnologia da Plaquelux dentro dessa reforma, e nós vamos ter a presença ilustre do Fábio Din. E, posteriormente, como o Sidney já também falou, sobre o sistema drywall, e o último episódio nós vamos falar sobre o acabamento. Sidney, eu queria tirar alguns minutos aqui só para conversar rapidamente aqui com o Fábio sobre algumas coisas, até mesmo dúvidas que o próprio consumidor vai ter dúvidas sobre o que é a painelização, o que é essa carpintaria metálica, se existe vantagem, se não é, se a gente está falando demais ou não. Então, a gente tem aqui o Fábio justamente para falar sobre tudo isso. Antes temos o Júlio. Saulo, antes disso, o conteúdo tá muito legal, gente. Sidney, Fábio, Saulo, muito legal mesmo, tô gostando demais. E a gente tem pessoas ao vivo aqui com a gente, mandando comentários aqui, boa noite. Eu vou colocar alguns aqui na tela para a gente dar boa noite para esse pessoal, né, que se dispuserem a estar ao vivo aqui com a gente nessa terça-feira. Vamos lá, então, o Jetson mandou boa noite pra gente, tá aqui com a gente novamente. O Marcelo tá aqui também com a gente. O Adriano, boa noite. O Roberto tá aqui também, boa noite a todos acompanhando. WR Construção e Reforma. O Rafael noite. Também falou ótima noite a todos, uma live abençoada. Amém para todos noite, nós. O Eliel também, boa noite, aula top. É isso aí. Aí, aqui para baixo, quer ver, tem o Rafael também, falou, parabéns, obrigado. Saulo. E o Jetson mandou uma pergunta. Então, antes da gente responder as perguntas aí junto com o Fábio, ele fez uma pergunta justamente para o Fábio. Fábio, hoje a sua empresa fornece todos os materiais para a construção de uma casa, certo? Então, essa é uma pergunta. Você tem parceiros cadastrados para executar a demanda que você recebe? Então, é uma pergunta aí para o Fábio responder. Vamos lá. Perfeito, na parte metálica, respondendo a primeira parte, né? Se a gente tem todos os materiais para a construção de uma casa. Não, a gente não tem todos os materiais. Eu acredito que a gente tem todos os materiais para a parte metálica, tá? Parafusos, calhas, rufos, o steel frame, enfim. Telhas. Esqueci das telhas, obrigado. A gente tem tudo. Mas a gente não trabalha com placa cimentícia, a gente não trabalha com placa de drywall. O nosso foco realmente é na parte metálica. E o nosso foco é principalmente na industrialização, né? A gente não fornece material stick, quer dizer, a gente fornece material stick, né? Mas a gente não foca no material stick, nem mesmo no engenheirado. O nosso foco, quando a gente vai falar de uma construção, a gente vai focar sempre no sistema painelizado que a gente acredita, né? Não significa que a gente não faça os outros, mas é isso que a gente acredita. E que legal que a gente está vendo isso na prática aqui, para entender na prática como que é essa diferença, tá? E a gente tem parceiros cadastrados lá na Santo André. A gente evita de falar assim que a gente tem parceiros cadastrados, mas a gente sempre tem os bons profissionais lá na Santo André. Quando a gente faz uma boa filtragem, etc. e tal, quando o cliente nos pede uma indicação, a gente costuma dar 2 ou 3 fornecedores que são parceiros que a gente sabe que trabalha muito bem. Então a gente faz isso sim, viu, Jetson? Então, se você quiser até fazer parte desse grupo aí, você primeiro precisa mostrar sua competência para nós, a gente precisa entender direitinho isso daí. Eu sei que você o é, mas a gente não precisa só saber, a gente precisa verificar isso daí, e a gente pode sim colocar esse pessoal no nosso portfólio. E a gente tem bastante consulta nesse sentido, sim. Né? A gente evita, porque, veja bem, se eu indico 3, daí eu tenho o 4º, o 5º e o 6º, vai falar, pô, Fábio, você não me indicou, então é uma coisa um pouco complexa para a gente evita de fazer essa indicação. Mas quando os clientes pedem, insistem muito e tal, a gente costuma passar uma lista dos clientes, dos parceiros que a gente vê que são confiáveis, principalmente. E eu, de verdade, eu quero ver se a gente troca, faz parte até da nossa conversa aí com o Sidney,
que essa indicação fique na Camon, né? Essa que é o objetivo da Camon aí, de que a gente tenha os parceiros cadastrados, controlados ali na Camon. É um projeto que ainda está no meio do caminho, mas que eu acho que ele depois vai sair, e lá sim é o local para você estar cadastrado. Perfeito. Muito bom, muito bom. E tem um comentário aqui que é muito importante, principalmente para esse momento aqui da semana Constru Seco, que é da dona Ruth Miquelin. Boa noite, estão todos de parabéns. Recebendo um parabéns da dona Ruth. Olha só, então, que homem. A dona da casa, né? É a dona da casa. Nós ganhamos as medalhinhas aqui, ó, mas a patente subiu agora. Agora subiu a patente. Muito bom, muito bom. Agora sim, Saulo, é com você e com o Fábio. Eu vou voltar a apresentação aqui na tela para a gente dar continuidade nas perguntas. Enquanto isso, espera só um minutinho. Enquanto isso, podem colocando as perguntas aí, sim, que a gente vai atender a todas. Vamos lá, Saulo, prepara as perguntas. O objetivo mesmo dessa fase aqui da nossa live é conversar com o Fábio, que é autoridade nesse segmento de construções a seco, no foco da construção metálica, né, do light steel frame, e é justamente entender, fazer com que o cliente ele entenda sobre alguns processos e talvez algumas dúvidas gerais sobre isso. Então, qual é a importância, Fábio, nesse primeiro momento, sobre o projeto estrutural e como você recebe ele na fábrica? Então, a gente recebe o projeto estrutural e é importante que o projeto estrutural, ele, além de atender a necessidade primordial dele, que é resistir a ventos, compressões, tração, enfim, ele ter o desempenho mecânico dele lá, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma obra industrializada, que a gente tem que fazer um painel, que a gente tem que passar pela porta no tamanho desse painel, que as pessoas que vão movimentar esse painel consigam içá-los. Não adianta eu fazer um painel super pesado que depois eu preciso do guindaste ou de um muque para movimentar. Você tem que movimentar ele e calcular também o peso máximo que você consegue carregar em duas pessoas. E lembrar que você também tem que transportar esse painel. Então, a gente tem toda uma lógica para montar isso daí. Lá na Santo André, a gente costuma fazer essa parte da painelização, né? Muitas vezes a gente recebe o projeto estrutural pronto dos clientes, né? Eles mostram para a gente o que a gente quer, o que eles desejam, e a gente depois pega esse projeto e faz uma painelização, a gente faz a divisão desse projeto em partes, e depois eu tenho que fazer, inclusive, preparar a comunicação desse projeto com a nossa fábrica, né? Então, eu tenho essa etapa de retrabalho de um projeto arquiteto, de um projeto estrutural, em um projeto de fabricação, de painelização, né? E aí eu tenho que fazer a fábrica entender, eu tenho que colocar todas as informações para a fábrica ter uma alta produtividade. Como que eu consigo isso? Tendo um projeto claro. Então, a gente já definiu que a gente sempre vai pegar as medidas, por exemplo, de um painel, as medidas externas, para a gente ver o tamanho dele. E as medidas que a gente tem no eixo do painel, a gente costuma colocar a medida final entre que é muito mais fácil para o montador que está lá na fábrica entender essa medida. Então, a gente já padronizou como que a gente faz a comunicação entre no projeto que vai para a fábrica para a produção. Porque ele também não pode ter dúvida, né? Se ele tiver dúvida e, por exemplo, tomar uma decisão de que olhou o projeto, ficou na dúvida e decide como ele tem que fazer, ele pode tomar a decisão errada e fazer uma coisa que não se adequa. Então, eu tenho que ter um projeto muito claro na painelização. Então, o projeto estrutural é fundamental, é uma parte excepcional e fundamental, porque ele que aguenta a construção. Lembrando que o Light Steel Frame ele é justamente um produto estrutural, diferente do drywall, que é uma divisória não estrutural, né? Ou seja, ele precisa resistir às cargas de carregamento, às cargas de vento, às cargas de pressão, além do peso próprio, enfim, ele tem que ser dimensionado assim. A gente costuma receber o projeto lá e fazer a painelização. A gente gosta mesmo quando a gente já pega o projeto para fazer também a parte estrutural com um terceiro parceiro nosso, né? Que daí ele já tem a cabeça da nossa fábrica, a gente já evita esse retrabalho de ter que pegar o projeto estrutural e fazer. Mas é muito comum
E a gente gosta muito de pegar um projeto estrutural e fazer o trabalho da painelização. Então, é importantíssimo esse projeto bem feito e execuível, né? Eu vejo, às vezes, uns projetos que minimizam o peso, o que é legal, porque vai economizar, mas depois ele gera um trabalho enorme lá na fábrica, com um monte de ajuste, com um monte de peças especiais. Então, o bom projetista ele tem que pensar em peças padrões e tentar usar o máximo possível de peças padrões e o mínimo possível de peças específicas, peças especiais. E ele também tem que ter noção de montagem. Se ele começa a colocar muito recorte e tal, isso daí atrasa a obra. A gente tem que ter uma boa eficiência, né? Então, a ideia, e é isso que eu vejo quando a gente ganha são os ganhos que a gente tem com o sistema painelizado, é justamente a gente ter uma alta produtividade. O sistema painelizado, o sistema industrializado, não é simplesmente tirar as atividades que a gente faz na obra e levar ela para o coberto, e fazer no coberto do mesmo jeito, porque é uma de eficiência. A questão é fazer de uma forma eficiente, e eficiência, diga-se, alta produtividade com alta qualidade. Então, sim, no projeto na comunicação, da transformação do projeto industrial no projeto executivo dentro da fábrica, se a gente não tiver uma comunicação clara, a gente não vai ter essa eficiência e não vai ter também a qualidade que a gente precisa, né? Por exemplo, quando um montador chega lá, ele pega uma medida e ele não consegue decifrar se essa medida no eixo, ou se ele vai ter que calcular o eixo, ele vai ter que fazer marca para achar o centro da peça, tudo isso vai gerar um trabalho extra, uma falta de eficiência, ele vai estar gastando o tempo dele buscando o centro, enfim, quando eu poderia ter colocado uma cota no lugar ideal para ele locar, né, as peças. Que eu tenho uma comunicação também de como são essas peças. Por exemplo, a gente tem, quando o light frame é feito num box, a gente tem um padrão para box, a gente tem um padrão para montante, a gente tem um padrão para guia. Então, o montador já está acostumado com aquilo, ele pega aquilo e ele monta muito rápido e quase sempre com muita eficiência, né? Com maravilha. Né? E depois a gente também tem uma parte de checagem, né? A gente faz uma checagem dos painéis produzidos por um sistema de Poka-yoke. Então a gente gera todos as etiquetas que vão ser coladas hoje, uma etiqueta que vão em todos os painéis, é uma etiqueta que não é autoadesiva, mas que ela não perde o escrito com água, por exemplo, ela é uma etiqueta à prova de água, né? E a gente gera todas essas etiquetas, e o supervisor que vai controlar isso lá na fábrica, ele recebe essas etiquetas e ele tem, no final da produção, não pode nem faltar, nem sobrar etiqueta. E a única pessoa que cola as etiquetas é o supervisor. E o que o supervisor faz? Ele não consegue conferir todas as medidas, mas a gente sabe onde as coisas são onde estão os maiores problemas por a gente ter um controle de qualidade. E a gente, toda vez que tem um erro lá na Santo André, é aberto uma ocorrência, e uma vez por mês a gente senta para discutir essas ocorrências que aconteceram na nossa fábrica e pensar uma maneira, principalmente, de planejar, fazer uma alteração para que aquela ocorrência não aconteça novamente, né? Por isso que a gente tem essa eficiência. E a gente percebeu que a maioria das ocorrências de painéis que estavam errados era na medida da altura e de largura e vãos de portas e janelas. Então, o supervisor ele checa essas 4 coisas: altura, largura, portas e janelas, ele checa, porque a gente tem que chegar lá na obra e o painel tem que ficar encaixado. E, como você mesmo falou, Saulo, em milímetros, né, ele tem que ser encaixado. Se, por exemplo, a gente tiver toda hora somando um erro no painel, a gente vai ter depois uma parede lá composta de 15 painéis, ela não vai ter a medida certa que ela está fazendo. Então, a gente sempre costuma fazer os nossos painéis, por exemplo, a gente faz uma tolerância nada a mais e a gente tem uma tolerância para menos, porque na hora de montar, ganhar um pouquinho é mais fácil na obra do que ter que sair recortando a peça. Então, o que facilita na montagem. Então, eu acho que essas são as diferenças de você pensar uma obra industrializada, e esse é o conceito de industrialização, é um conceito de eficiência, um conceito de qualidade
e de alta produtividade. E isso justamente você tira a maior quantidade de atividades do canteiro de obra e leva ela para dentro da fábrica com mais eficiência, porque a gente sabe que na obra sempre é mais difícil de fazer, né? E aí eu vejo um monte de gente montando no Brasil, falando que está fazendo light frame, acha que está abafando e está montando obra com stick, o cara vai fazer tudo torto. O que eu mais vejo aí, passeando e visitando obra de light frame, é o pessoal cortando perfil, cortando montante, colocando parafuso, não entendendo o projeto, fazendo o que ele acha que tem que fazer, daí leva para a obra, tem retrabalho. O sistema de light frame, ele não é a prova não é o sistema de light frame que vai fazer uma obra ter muita qualidade. É todo o conceito envolvido nele. Lógico que ele é um sistema que dá uma produtividade, que tem um monte de vantagens. Mas a questão é o mindset, a gente pensar numa obra industrializada. Essa é, para mim, que é a grande sacada. Por isso que a gente lá na Santo André investe tanto no sistema painelizado, porque é o que a gente acredita, que é isso que tem que dá alta produtividade, que permite que a gente faça, por exemplo, uma reforma que foi feita com muita... Mais uma medalhinha aí, com tanta precisão. Tão rápida, né? Que legal. Se não fosse painelizado, se não fosse todo esse conceito envolvido, a gente não ia chegar lá. E também não é só falar, painelizado está resolvido. Você tem que fazer painelizado com quem sabe fazer. Né? Porque se não tomar todos os cuidados, chega lá na obra um monte de coisa que você vai ter que fazer, um monte de retrabalho. E aí o caldo fica mais caro que o peixe. Temos mais Fábio. Temos mais perguntas. Segura aí que a garganta vai vamos lá. Então, nós entendemos a concepção e a importância dos projetos, isso ficou bem claro para a gente. Uma pequena aspas, é verdade o que o Fábio comentou sobre a questão das etiquetas. Como gestor, imagina só você ter que locar isso no canteiro de obras e acabar saindo porque está chovendo, acaba pagando e acaba aqui atrasando a obra por conta de um detalhe. Então, bacana, parabéns pela solução. E vou até colocar mais o que é a painelização no fim? Oi. Vou falar da painelização, vamos lá, que eu já acrescento ali. Nós falamos do projeto e o que é a painelização? Né? Painelização é fazer em vez de você... Vamos lá, o que é stick, o que é engenheirado, o que é painelizado e o que é modular? Né? Legal. Stick, boa. Você está trabalhando light frame em barras. A barra padrão, você vai cortar, você vai montar e vai fazer todo o trabalho na obra. Né? O drywall, por exemplo, a gente se utiliza muito de fazer trabalho ali com stick. Né? Mas ele é um pouco mais fino, é mais fácil de você trabalhar. O steel frame, como o drywall começa com 0,5 e o steel frame começa com 0,8 e vai até 2,65, é muito mais difícil cortar uma peça de 0,9, de 1,55 do que uma peça de 0,50. Né? Verdade, então, hein? Né? Então você... tá aí a outra questão de você fazer pensar nele painelizado. A segunda questão é fazer engenheirado. Daí você já não vai mais cortar as peças, elas já vêm cortadas e furadas. É uma evolução do sistema. Tá? Mas ainda assim, você vai ter um quebra-cabeça para montar na obra. Vai montar na obra sem ergonomia, vai montar na obra muitas vezes no tempo sem estar coberto. Não vai ter um supervisor fiscalizando, não tem um gerente como tem lá na Santo André fiscalizando a qualidade dos produtos de acabamento final, não tem uma comunicação tão legal de montagem para que ele entenda todo aquele processo que ele vai estar fazendo. Né? E a gente vai cada vez evoluindo um pouquinho mais. Né? Por exemplo, a gente está falando da etiqueta. Não é só fazer uma etiqueta também à prova d'água. Até a nomenclatura que a gente gera nos painéis, ela é interessante. Vou te dar um exemplo. Todos os painéis térreos, a gente chama ele de PT, e aí ele tem uma letra e um número. Se a gente tem uma parede A, essa parede térrea do A vai ser chamado PTA, e aí o painel, se ela for dividida, essa parede inteira em 3 painéis, ela vai ter PTA 1, 2 e 3. A parede de cima dela vai se chamar PS, parede superior, né? A também, e aí, de repente, ela pode ter 4 painéis, não precisa ter a mesma quantidade de painéis de baixo, então ela vai ter o PS 1, 2, 3, 4, 5. E por que é legal usar isso? Porque o gestor da obra, quando está fazendo uma obra, ele vai receber os painéis
transportados da Santo André, e no transporte a gente vai otimizar o frete, né? Porque frete é caro. A gente não vai colocar tudo conforme ele vai montar, que seria o ideal, né? Até porque também não vai caber. Muitas vezes você não vai encaixar eles vão ficar muito maiores. Eles vão amassar. Então, a composição da carga é uma questão de qualidade e também de eficiência. Então, você vai receber os painéis misturados na obra, mas você já começa a receber, e quem está recebendo vê lá um painel PT, alguma coisa, já sabe que é do térreo. Então, se você vai começar a sua obra, e obviamente você vai começar lá pelo térreo, você já coloca todos os painéis térreos num lado que vai ser o primeiro acesso. E os painéis superiores, todos os PS, por exemplo, você vai colocar atrás dos PTs. De tal forma que, quando você já está recebendo, você já vai organizando a sua obra, e você não vai ter que ficar catando, se você descarrega tudo de qualquer jeito, depois você vai ficar catando o painel e procura o painel S, procura o painel A1, e vai ficar essa bagunça. Então, não é só painelizar ainda, né? É painelizar e o gestor da obra entender esse processo. Então, por exemplo, se ele vai começar pela parede A1, 2, A, B e C, ele já pode colocar em cima do radier todas as paredes A, B e C. Então, tudo que for PT, A, B e C, já põe aí em cima dela, separando os As dos Bs dos Cs. Essa é a questão do gestor de obra, né? Nessa obra aí, ela era pequenininha, não tinha muitos painéis, era fácil fazer isso, não ia ter uma grande confusão, né? Você até chegou e descarregou, montou na sequência que ele ia fazer. Mas uma obra com 100 painéis, 200 painéis, ela fica uma obra mais confusa. Verdade. Como que você organiza? Tá? Você organiza por conta da nomenclatura que você gerou na painelização. Então, olha como é legal trabalhar com uma empresa que jogando agora, botando a medalhinha. Merece, pô, merece. Mas por que é legal trabalhar com uma empresa que entende dos processos e se preocupa com isso? Porque a gente já tem essa questão, essa cabeça de trabalho que vai facilitar para caramba a vida da obra, gerando qualidade e gerando eficiência na obra. Então, o que é painelização? É trabalhar com painéis na obra e não com barras. E depois você tem a outra versão, né, que é a modular, em que você não trabalha 2Ds e você trabalha em módulos. Então, você já leva, por exemplo, um cômodo montado. Essa é a construção modular, que ela é muito legal. Mas muitas vezes não é uma obra muito econômica, né? Porque quando você faz obras modulares, quase sempre você quase que dobra o peso de uma construção. Então, você tem um ganho tremendo na obra, mas você tem um custo, muitas vezes, muito maior por trabalhar isso com módulo. Então, se a gente for fazer, por exemplo, 200 casas iguais, a gente deveria, talvez, pensar ela na modular. Agora, se a gente vai fazer uma casa só, o sistema talvez mais adequado de todos é a gente usar ele painelizado, porque ele está ele não é o ótimo, mas ele é bom, e às vezes o bom é inimigo do ótimo, né? E o bom é talvez o mais adequado se a gente quer fazer uma única obra, que a maioria das casas que acontecem, elas não são repetidas, né? Então, isso é painelizado. Perfeito. E então, maravilha, então eu só estou fazendo aqui a ordem, então nós falamos sobre o projeto, sobre a painelização. Tem uma outra vertente que é o que é essa carpintaria metálica. Legal. Carpintaria metálica é uma marca de verdade. Carpintaria metálica é uma marca da Santo André, tá? Legal. É uma marca da Santo André e ela virou sinônimo de cobertura feita com light steel frame. Então, quando, por exemplo, vamos fazer uma obra convencional de alvenaria e tudo mais, só que a gente, na hora de fazer o telhado, não vai usar madeira, vai usar um sistema de light steel frame, vai usar o mesmo sistema que a gente fez de vocês, que é a carpintaria metálica, que é a parte de cima, a gente faz ela com light steel frame para uma obra, por exemplo, de alvenaria. E aí a gente está usando a carpintaria metálica. A gente está falando especificamente das tesouras de cobertura. Então, isso é a carpintaria metálica. E a Santo André, pensando justamente nessa otimização de recursos e melhorando os custos, a gente já criou um processo de cálculo rápido de telhados. Então, se você me falar qual que é o vão que você tem, qual que é o tipo da telha que você vai utilizar, e se ele é biapoiado ou se ele é apoiado,
a gente já tem a solução praticamente feita de prateleira. Legal. Isso é a carpintaria metálica. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma casa com um vão de 9,5 metros e eu vou utilizar telha cerâmica. A gente vai lá já te dar uma solução que resista a esse vão já pré-engenheirado na parte do cálculo, tá? Então, a gente já tem um cálculo pré-engenheirado que a gente já sabe o que vai passar para essa situação e a gente já te dá uma receita de bolo pronta, né? Então, carpintaria metálica é quando a gente está falando uma parte do light steel frame que é da cobertura, que vamos falar das tesouras de telhado. Então, feito com os produtos de light steel frame, tá? Ele é um produto de light steel frame, usar montante, usar guia, o RIPA, mas são produtos da matriz do light steel frame, mas aí no telhado. Legal, legal. Então, Sidney, eu estou até finalizando aqui a nossa parte, o meu bate-papo com o Fábio, tá bom? Vamos lá. Mas olhando pelo olhar do consumidor, aquele que é o que vai construir e vai reformar, então eu entendi o que é o light steel frame, entendi a importância do projeto, entendi a painelização, porque até mesmo você acabou respondendo uma das perguntas que eu ia fazer, que é sobre quando usar o painelizado. Então, perfeito. Agora vem a pergunta-chave, né? Qual é a vantagem da painelização e qual é a vantagem da carpintaria metálica na minha obra que vou construir e que vou reformar? Ótima pergunta, Saulo. Obrigado. A grande vantagem é que você tem uma obra mais rápida, uma obra com mais qualidade e uma obra mais simples. Imagina que você vai montar isso com stick e com painéis. Se você vai montar uma obra, como por exemplo, vamos pegar o caso aí da casa da Dona Ruth aí. Você montou ela com 4 painéis, se eu não me engano, 5 painéis, depois tinha mais também. 3. Oi? 3 painéis. 3 painéis, mas tinha também uma paredinha depois, né? Foi tudo drywall depois. Tá. Mas a gente tinha também o painel de platibanda, né? A gente tinha a estrutura no outro lado para fazer a sustentação dos dois lados de uma platibanda que estava embutida, mas não deixa de ser uma platibanda, você tinha aquilo lá. E, no fim, vai com 2 platibandas, 4 carpintarias metálicas e 3 painéis, ou seja, você tinha, sei lá, 10 peças, você montou o teu telhado. Se você fosse montar isso com stick ou com engenheirado, nós íamos pelo menos multiplicar isso daí por 10. Então, não iam ser... acho que por mais, tá? Não iam ser só 10 peças, seriam mais de 100 e poucas peças para fazer uma área pequenininha. Imagina a confusão que é apesar de que, lógico, que quando você faz engenheirado, ela já vem toda amarradinha, você não vai conseguir misturar essas peças, não vai entre aspas, tá? Porque depois o pessoal acaba abrindo as peças e muitas vezes estão montando 2 coisas juntas e acaba misturando um pouco peça de um lado para o outro, né? Então, qual que é a grande vantagem de fazer carpintaria e painelização? Você tem qualidade, você tem eficiência e você tem praticidade e velocidade na obra. A obra fica muito mais rápida. Se você fosse fazer isso com engenheirado ou com stick na obra, pode pegar esses 2 dias que você montou, 1 dia e meio que você montou e multiplicar por 4. Tá? Você não ia fazer isso em menos de 1 semana, 10 dias aí, só para fazer a parte metálica. Você fez em 1 dia e meio. E você Perfeito. Talvez tivesse condição de fazer. Bom, eu tenho 2 perguntas que eu vou aproveitar a presença do Fábio e aí eu encerro, não está na apresentação, né? Mas vale a pena porque dentro do contexto de quem está nos assistindo é interessante. Fábio, nós vimos ali na reforma uma parede estrutural em light steel frame. Uma pergunta que podem fazer com muita frequência como é que é feita essa laje e é possível fazer pelo menos 2 pavimentos em light steel frame, em 100% em light steel frame? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu já vou aproveitar, né? É a questão da logística. Vocês aproveitam a logística, embora você já tinha dado o início de uma resposta que são os painéis, para aproveitar o melhor frete, mas como é que é feita essa logística? Então, são essas 2 perguntas para você. Vamos lá, vamos começar pela primeira da laje, né? É possível fazer uma laje? A norma brasileira
de light steel frame, que até foi feita lá na Bicem, nessa minha gestão que houve a aprovação dela. Ela permite sim que você faça até 2 pavimentos com light steel frame. Lembrando que nos Estados Unidos já estão fazendo até com 7 pavimentos, normal 5, eles já estão agora fazendo com 7. O sistema começa a ficar um pouco mais complexo, mas eles já estão fazendo isso. A norma brasileira restringe ainda o light steel frame em 2 pavimentos. E como que você faz a laje desse sistema? Você pode fazer uma laje seca ou uma laje híbrida, uma laje que usa um pouco de concreto e um pouco de painéis. Eu gosto muito da obra da laje seca, né? E porque ela para mim, ela que melhor conversa com o sistema. O que é essa laje seca? Você não usar concreto, não usar cimento nela. Você monta ela com painéis, com vigas treliçadas, ou às vezes apenas uma viga, dependendo da seção que ela vai ter que vencer. E depois você faz uma montagem em cima disso, ou com USB, ou com painel wall, né? E depois você põe o acabamento que você quiser em cima de tudo isso. Ou seja, ela entre aspas, ela é seca, porque de repente você pode até aplicar uma cerâmica em cima dela. Piso vinílico, né? Uma argamassa. Mas a execução dela é seca, tá? A segunda maneira de fazer, que vou te falar que é a mais comum que eu tenho visto aqui no Brasil, é fazer uma laje híbrida. Você faz as tesouras ou as vigas de light steel frame, coloca um USB e depois faz uma capinha de concreto em cima dela, que daí ele vai, inclusive, melhorar a questão acústica da laje. Você não vai ouvir o toque-toque da laje, né? Apesar de que eu canso de ouvir isso, né? Que o problema é o problema do toque-toque, e das empresas ou casas que eu vejo que depois instalam isso daí, a pessoa nem lembra da questão do toque-toque. O americano está muito acostumado a viver, e quem vai em casas americanas aí nem lembra do toque-toque. Obviamente que você pode melhorar muito isso daí se você utilizar um revestimento em cima dele que seja um pouco mais acústico, como por exemplo carpete, que eles gostam de usar muito, mas a gente aqui usar um vinílico com uma manta de PVA, de polietileno, ela também dá uma boa eficiência acústica. Então, se você souber planejar isso e pensar isso desde o começo, né, você ganha uma eficiência fazendo ela, e eu gosto muito. Eu acho que a gente tende, com a evolução do sistema, a ficar um pouco mais como os americanos fazem, como os australianos fazem, e fazer mais lajes secas. A gente ainda tem a questão muito batida aqui de não ter da questão do toque-toque, de andar e querer ouvir de ter uma impressão de uma laje de concreto. A segunda pergunta, você precisa me ajudar agora, Saulo, que já está meio tarde e a cabeça já não está funcionando direito. Qual que era a segunda? Era a questão da logística, como é feito o planejamento, se tem esse cuidado, porque realmente a questão do frete é uma coisa que pega, e aí fica essa questão. Uma desvantagem. Desculpa. O painel tem uma desvantagem, né? Que ele cresce, né? Quando você transporta num caminhão stick, você transporta menos. Então, ele tem um ganho, o stick ou o engenheirado tem um ganho no frete, tá? O painelizado tem essa desvantagem de aumentar um pouco no frete. Então, a gente precisa otimizar o frete, né? Então, se a gente coloca, por exemplo, se a gente fizer como na cabeça do instalador, você me manda toda a sequência conforme eu vou montar, que eu já vou descarregar, ela vai ficar certinha, um painel atrás do outro, me facilitaria, mas aumentaria muito o frete. E o pior, peças não bem encaixadas, elas tendem a amassar no transporte. Então, a gente tem uma boa experiência lá na Santo André de como montar essa carga, de como encaixar os painéis, fazer esse encaixe. E a gente sempre tem que misturar painéis do térreo com o painel do segundo pavimento, com uma parte da laje, com a parte de cobertura, para a gente otimizar o frete, né? E aí eu dependo um pouco do montador de justamente separar isso lá na obra, né? Por isso de utilizar a nomenclatura como a gente costuma utilizar. Mas o frete é fundamental. Para fazer painelização, não é simplesmente fazer um painel, que você construa um painel que você precisa de uma carreta extensiva para transportar ele, que você... legal, quando tenho na obra um guindaste que eu consigo pegar esse painel numa peça só e sai ele. Mas... você gasta um mundo de transporte se você
dividisse ele em algumas peças que coubessem melhor no caminhão. E a gente tem que lembrar que os caminhões têm uma medida também no Brasil. Então não adianta eu ficar fazendo painéis muito grandes que eles ficam maiores do que o caminhão, ou muito menores do que o caminhão. Eu tenho que otimizar a largura do caminhão, que ele tem padrão no Brasil, né? Então a gente faz o painel pensando em várias coisas. No transporte, na montagem, para que duas pessoas consigam içar e movimentar esses painéis, né? Porque isso facilita muito na obra, e também o tamanho deles. Se a gente tem uma restrição, como foi o caso de vocês, que vocês tinham uma restrição de uma janela, e a gente teve que fazer os painéis numa quantidade um pouco maior e um pouquinho menores esses painéis. Talvez, se você não tivesse aquela porta, a gente poderia fazer, em vez de 3 lá, talvez fazer em 2 ou em 1, eventualmente, um painel só. Isso daí. Mas não ia passar na porta, e aí ia ser um grande problema. Então, tudo isso na logística precisa ser pensado, sim, e isso faz parte de ter qualidade e de ter eficiência, de ter custo baixo. Eu gostaria de complementar essa fala do Fábio e até relembrar o Fábio sobre o cliente do Espírito Santo, que é longe, e aí Fábio vai falar sobre esse cliente. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Tem muita diferença em valores de um sistema painelizado e stick? Já Ele tem uma diferença. É claro que tem uma diferença. Só que o que é importante, já que a gente está falando desses 2 dias aqui de mudança de mentalidade? O que é o ideal? É a gente pegar o custo de uma obra, e aí a gente está falando em construções de casas, que não é só apenas o aço. É o aço, é os acabamentos, é portas, enfim, é todos os materiais que são necessários para você iniciar uma obra desde a fundação até o final. A soma desses custos e o tempo que você demora para executar, ele vai gerar um valor no final. E aí, se você já abre mão, porque você vai comparar o custo do painel, que é claro que vai ser mais caro, porque você vai chegar na sua obra com o produto pronto. Em relação ao stick, no primeiro momento, poxa, eu estou pagando mais caro. Mas quando você soma, que você vai ter menos tempo de obra, você vai desocupar o seu canteiro ali numa velocidade muito maior, esse custo, muitas vezes, ele se torna inferior. E até é possível, de uma distância daqui de Santo André, no Espírito Santo, um cliente optar por comprar esses painéis da Santo André. E aí o Fábio complementa essa história aí. Por favor, Fábio. Perfeito, Sidney. A gente tem que pensar, falando de custo, no custo total, né? Não adianta a gente falar, eu somei os produtos e os produtos ficaram mais baratos, eu vou optar por isso. Você tem que lembrar que, se você tiver que fabricar isso daí na obra, isso vai custar. A mão de obra não é de graça, né? A mão de obra não é de graça. O aluguel, por exemplo, do container do banheiro, ou para você estar na obra, ele aumenta quando você aumenta o tempo. Quando você tem uma obra mais rápida, você tem a utilização dela mais rápido e, portanto, você, por exemplo, não vai pagar nem IPTU, nem condomínio se você estiver numa casa, e você vai ter o retorno mais rápido da construção, porque você vai poder morar antes, né? Então, isso pesa. E você tem que somar tudo isso junto, né? O supervisor da obra, se você tem um engenheiro contratado para fiscalizar sua obra, e sua obra leva 1 mês, e você, por fazer o painelizado, se ela levar 2 meses, por exemplo, se você fizer stick, então você tem que pôr o custo do engenheiro no custo da painelização. Você tem que comparar as duas coisas, comparar coisas iguais, né? E o que importa, de verdade, é o custo total da obra. Então, você não olhe só o produto, né? Porque é óbvio que vai ser mais barato stick, vai ser um pouco mais caro se você comprar engenheirado, e vai ser mais caro se você pagar painelizado, mas você tem que fazer o conceito total. Agora é o seguinte, a mão de obra sendo feita dentro da Santo André, com todos esses processos de otimização, de medidas, com uma mesa mais ergonômica, com a peça direito, com a iluminação certa, não está na chuva, está no plano, ele tem esquadro, ele tem a ferramenta adequada, ele tem um supervisor fiscalizando o processo dele, ele tem bebedouro, o cara que trabalha lá, o funcionário que trabalha lá na minha obra, está acostumado a trabalhar com o amigo dele, e às vezes ele tem anos trabalhando junto com a mesma equipe, então ele já sabe o que um pensa, eles têm muito mais
eficiência, você tem a curva de conhecimento já desenvolvida lá, comparado com fazer tudo isso na obra, né? Então, a mão de obra com certeza vai aumentar. Então, mas vamos lá, o painelizado costuma ser mais ou menos lá uns 15, 20% mais caro do que um stick, lá na Santo André. Essa é mais ou menos a diferença que ele tem do outro. Aposto que é mais barato usar painelizado, se você calcular o custo total em relação a um stick ou engenheirado. Tenho muita convicção. Se você fizer essa conta direito, você vai perceber que o ganho de tempo que você tem, o custo total da sua obra e a qualidade que você vai ter ela é muito mais... São ganhos que você precisa medir, né? Se você não medir isso, você não está medindo direito a sua obra. Você só está comparando o preço direto da mercadoria, desculpa, você não está sabendo fazer custo direito. E eu tenho um cliente, né, bem lembrado, o Márcio Greik, meu amigo lá do Espírito Santo, ele foi montar a casa Espírito Santo. Ele mesmo está montando a casa dele com qualidade, tá? Ele quer ser um construtor de light steel frame, mas hoje ele está fazendo a casa dele. E ele, por conta do frete, é caro o frete até o Espírito Santo, é bem caro, é longe o Espírito Santo. Ele queria receber tudo isso daí engenheirado. E eu falei para ele, olha, Márcio, você nunca montou e você vai ter muito mais facilidade de montar ele painelizado. Eu sei que vai custar mais o frete, mas você precisa fazer essa conta direitinho. Ele é um cara muito metódico, né? Ele faz a conta de tudo. E aí eu expliquei as variáveis para ele, ele fez a conta, e ele falou, Fábio, eu vou optar por fazer o engenheirado. E se você ligar para ele lá, e hoje perguntar para ele, e aí, Márcio, a decisão foi boa de tomar a decisão, ele vai falar assim, eu agora entendi o que você queria me dizer, e ele está muito feliz lá por estar utilizando o sistema painelizado na obra dele, porque ele ganhou muito, e ele falou assim, eu ia me enrolar bastante se eu fizesse. Valeu a pena pagar um frete mais caro e receber esse sistema. Então, imagina se você não está numa distância aí de 200 quilômetros da Santo André, eu vou te falar que quase sempre o painelizado é uma boa solução. A gente só vai começar a pensar um pouco mais quando essa distância fica muito maior. Mas eu vou te falar, olha, 200 quilômetros, não tem nem o que pensar, é painelizado. Na minha cabeça. Legal. Fábio, essa casa do Espírito Santo é uma casa grande, né? Quantos grande, grande, é uma casa de 2 pavimentos, tem mais de 400 metros quadrados a casa que ele está fazendo lá. Então, uma bela casa. Uma bela casa. É uma bela casa. Muito bem feito. Muito bem feito, muito bonito. Ele não tá, o tempo não está muito legal, porque ele para toda hora, ele mesmo não reconhece isso, e na verdade ele fala assim, eu não estou preocupado com o tempo, estou preocupado em aprender, né? E fazer direito. E isso ele está fazendo, mas ele teve grandes vantagens lá, e ele é uma casa bonita, viu? Tá bem bacana. 400 metros quadrados. Muito legal. E vocês falaram agora sobre custos, né? E eu tenho uma pergunta aqui. Eu participei, obviamente, do projeto na parte de tecnologia da calculadora. Na calculadora é calculado painelizado, certo? Positivo, Júnior. A gente pensa lá na calculadora painelizada. E você vai olhar que pela eficiência da Santo André, pela eficiência, inclusive, da gente, da forma como a gente compra o aço, a gente não compra quantidade pequena lá na Santo André, não. A gente compra 400, 500, 600 toneladas por mês de material, e a gente sabe que uma commodity ela é diretamente proporcional ao volume, né? Se você comprar pouquinho, você vai pagar mais caro. Se comprar bastante, vai pagar muito mais barato. A gente tem um processo para adquirir aço com muito mais eficiência, do jeito que a gente compra. E a gente tem um custo muito interessante de aço. A gente tem um processo, a gente tem uma fábrica de painéis lá. A verdade é essa, que a Santo André foi pensada como sendo uma fábrica de painelizado. E a gente consegue fazer isso daí de uma maneira muito eficaz, né? E na calculadora, sim, a gente calcula painelizado. E eu convido aí o pessoal para olhar as diferenças de preço. Você vai ver que muitas vezes a gente ganha em custo de engenheirado, mesmo entregando painelizado e diminuindo pra caramba a mão de obra no canteiro de obra. Tá? Você vai se surpreender se você olhar isso daí e fazer a comparação. Eu acho que é bem competitivo. Mas sim, eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. Não posso falar, né? Não posso falar isso. Mas sim, é verdade. A gente sabe que é.
Mas daí ia ser suspeito se eu falasse isso, então eu tenho que ser comedido aí. Mas sim, a gente na calculadora já parte do painelizado. Legal, porque eu posso falar, eu tenho essa experiência lá em 2019, em Igaratá, nós fizemos em stick a montagem da casa, e olha, realmente montar no canteiro de obras, assim, é a mesma coisa que trabalhar com empilhando, fazendo fiadas de tijolo. Você não mudou o sistema, mas o método de construção permaneceu o mesmo. Falo isso com todo respeito aos meus amigos montadores, mas visando aqui, olhando com muito carinho o cliente, o futuro proprietário, que quer viabilizar a casa dele com um sistema que é novo aqui no Brasil, é antigo no mundo, mas é novo no Brasil, e o potencial gigantesco quando você pega um processo industrial, industrializa ele e coloca isso e resulta isso no canteiro de obras. Sem sombra de dúvidas, pelo menos eu posso falar com a experiência. É muito melhor chegar com tudo painelizado, que só verticaliza e pronto, acabou, não tem mais conversa. A gente tem que, eu sempre falo isso e eu não canso de repetir. O light frame não vai resolver os seus problemas. Se você não tem uma boa cabeça, não tem uma boa metodologia, não faz planejamento, o light frame não vai resolver os seus problemas, tá? Ele vai melhorar um pouco o que já é caótico, que vai continuar caótico, tá? A questão, a gente tem que tirar da cabeça que a gente não é só tirar os tijolos e colocar os perfis de aço, isso está resolvido. Se você simplesmente fizer isso, você teve um ganho mínimo, quando você podia ter um ganho excelente. Você tiver ganhar 10 e você poderia progredir 10 e você progrediu 1. Né? Então, o conceito da industrialização é a pegada. O mundo inteiro está falando isso, não sou eu que estou falando isso. A McKinsey faz trabalhos do mundo inteiro e fala da industrialização, fala que a industrialização é a solução para a construção de uma maneira geral, no mundo inteiro. A industrialização não é limitada só ao light frame, obviamente que não. Tem um monte de sistemas que você pode usar industrializado, mas o conceito de industrializar é o conceito que a gente deve colocar na nossa cabeça, que é fazer isso de uma maneira muito eficaz. Fazendo um paralelo, se a gente lembrar como foi a evolução da indústria automobilística, as indústrias automobilísticas, elas eram umas indústrias automobilísticas muito no passado, no começo dela lá. A gente que vive aqui no ABC lembra isso daí, quem tem um pouquinho de cabelo branco lembra isso daí, que a gente tinha as montadoras, elas eram estamparias, elas eram fábricas de fazer carros do começo até o final, e elas não eram muito eficientes. E como que elas ganharam eficiência? Quando elas passaram a ser uma montadora, né? Então ela tem o sistema mais complexo, ela tem os fornecedores deles cadastrados, e daí a importância de ter fornecedores de qualidade, e ela passou a ser uma montadora, e aí você teve muito mais eficiência, porque você delegou uma eficiência para uma pessoa que é especialista numa estamparia, por exemplo, que faz só estamparia, mas ele faz estamparia para GM, para Volks, para Fiat, enfim, ele é uma estamparia de uma maneira geral, e ele é muito eficaz fazendo estamparia. Então, por que eu tenho que fazer tudo na fábrica, né? E transportando isso para uma construção, é a mesma coisa. Por que você tem que fazer tudo na construção? Não é um sistema, não é inteligente fazer assim. A ideia e o mundo inteiro, não é o Brasil, nós estamos atrasados para caramba nisso, na verdade, mas o mundo inteiro está indo para a construção industrializada. Essa é a solução, eu não tenho dúvida. E se a gente for analisar bem, né, Fábio, a maioria das pessoas trabalham para quê? Para elas terem tempo, né? Algumas querem trabalhar durante a semana para ter o tempo nos finais de semana, para ela poder ter uma vida bacana, ganhar bastante dinheiro, para ela poder ter tempo para viajar. Só que aí, no dia a dia dela, e eu vou falar de nós aqui, os profissionais que trabalham, a gente muitas vezes atropela tudo. A gente não usa um tempo bacana, bom, de qualidade para planejar e fica o dia inteiro apagando incêndio. Como diz aquela famosa história, né? A gente fica correndo atrás do próprio rabo sem ter direção. Então, um convite a todos, vamos aproveitar que o nosso mercado está evoluindo. A Santo André fornece os painéis prontos, a Plaque Lux fornece as placas e outra. Nós temos uma série de produtos já para ser usado numa construção que eles já são industrializados.
Então, ao invés da gente querer resolver tudo, né, e trocar o tijolinho aí, como o Fábio falou, e levar o stick para a obra para economizar, vamos pensar de uma maneira mais eficiente para ganhar tempo. Investe tempo no planejamento, conhecendo o que a Santo André tem para oferecer, e aí você começa a desenvolver mais aí o seu potencial, vai entregar as suas casas com mais qualidade, né? O desafio meu do Saulo, a hora que a gente participou desse projeto aqui da Semana Constru Seco, era justamente para sentir na pele, porque nós estamos, de um outro lado, ajudando os fabricantes, né, a vender mais o produto dele. Mas é muito gratificante quando a gente sente as dores ali dos prestadores de serviço. Então, a gente percebe que muitos sofrem bastante desnecessário, de forma totalmente equivocada, porque ele não tira ali 1 hora por dia para planejar. Então, planejamento, acho que como o Eliel fala, é o pai, né, de todos aí. Boa, muito perfeito. bom, muito bom. E essas falas agora do Fábio e do Sidney me fez lembrar de Pareto, princípio de Pareto. 80% de planejamento e 20% de execução. Você executa muito melhor. E falando das empresas automobilísticas e tudo mais, isso trazendo para a construção, e eu querendo construir, como eu falei ontem também, de me sentir mais seguro, tendo equipes especializadas, né, de cada... Então, um cara que vai entrar com a fundação, né, a equipe que vai entrar para a fundação, a equipe que vai entrar para o aço, a equipe que vai entrar para a elétrica. Hoje, né, o que eu conheço, vou falar do meu particular, é assim, é o cara que chega, faz tudo, né, ele, eu entrego sua casa pronta, mas é ele e a equipe dele que faz tudo. Então, assim, eu não sinto essa segurança. Eu, particularmente, não entregaria o meu terreno para ser construído dessa forma. E vendo que existe essa esperança, né, de ter uma segurança maior com várias equipes especializadas, isso já acontece lá fora, né, Fábio? Que entra uma equipe e aí já está planejado para entrar outra. Não é a mesma pessoa, são outras equipes especializadas. Então isso traz muito mais segurança para o consumidor, como eu, que quero construir a minha casa agora, tenho certeza, num sistema industrializado. Quem tem que... Um lead de qualidade aqui. Ô, Fábio, já tem um lead de qualidade aqui, ó. Quem está assistindo a gente aí já cola no Júnior, que eu acredito que logo... Exatamente. Verdade. Mas que bacana. Eu acho que essa integração é o que vale a pena. Uma coisa aí, eu cortei ele. Pode falar, Fabio. Eu acabei perdendo o que eu ia falar, Sidney, me desculpa. Você estava falando Me ajuda aí. A pergunta de novo, a coisa que você colocou. Que eu acabei perdendo. O que eu falei foram das equipes especializadas, né, que vão entrando, cada um na sua ordem certinha. A gente tem que fazer um benchmarking. O que é o benchmarking? Copiar os bons exemplos. Gente, quem que será que sabe fazer construção legal? O americano que faz uma construção pagando uma mão de obra muito mais alta e que custa depois a casa nos Estados Unidos acaba sendo mais barata do que no Brasil, mesmo pagando a mão de obra de um americano. E a gente tem que tirar, e eles estão fazendo isso há décadas já, né? O que nós estamos achando que é uma grande novidade de Light to Frame, eles começaram a fazer em 1912, em 1912 nos Estados Unidos, né? A primeira casa foi feita em Chicago no começo do século XX, né? Gente, eles que a gente tem que copiar. E como que eles fazem lá? Tem um cara que faz tudo na obra nos Estados Unidos? Não tem isso aí. É um monte de equipe. Por quê? Porque o cara especializado produz melhor, né? Pega um médico, né? Imagina um médico que vai cuidar de cabeça, pé, ombro, joelho. Ele não vai ser bom em todas as áreas, gente. Então, tem que ter especialista. A especialidade é legal. A grande questão é gerenciar essas equipes, né? Se você não souber gerenciar as equipes e falar, simplesmente eu vou botar um monte de gente lá e vai dar certo, não vai dar certo, né? Imagina uma seleção de futebol
sem treinamento. Pega os melhores jogadores do mundo, mistura todo mundo e fala, sai jogando aí. É muito provável que eles vão perder de uma equipe muito menos qualificada. Por quê? Porque eles não jogam como time, né? Então, quem faz esse time funcionar é o gestor da obra. Aí, mais uma questão de ter um bom gestor de obra e ter um gestor eficiente. Mas o bom gestor, o melhor modelo é esse. É de um gestor com equipes multidisciplinares. Não tenho dúvida. Bom. Muito bom. Mais uma estrelinha aí para os gestores dessa obra, hein? Não, verdade. Para todos. Mas Muito fica bom. assim porque a gestão foi boa. Mais uma estrelinha para o Tem mais alguma pergunta, Júnior? Não, aqui por enquanto nenhuma pergunta. O último que falou aqui foi o Rafael. Ele só falou assim: ó, perfeito, custo-benefício sem dúvidas, muito mais em conta com esses fatores. Falando do painelizado. Legal, Rafael. Eu já vou confessar que eu aprendi muito hoje. Mais uma vez, estou bem feliz por ter aprendido e agora com mais segurança para construir a minha futura casa em sistema industrializado. Painelizado. Ó, aprendi essa hoje, em painelizado, legal. Muito mais eficiente. Legal, Júlio. Isso aí. Eu acredito mesmo nisso, muito, de verdade. Tanto que eu botei toda a estratégia da Santo André focada nisso. Mas o sistema mais legal. Perfeito. Muito bom. Saulo, alguma colocação? Sidney, só vou complementar o que o Júnior disse. Eu saio daqui satisfeito, aprendi bastante, né? É sempre um privilégio da minha parte estar sempre seguindo pessoas que têm autoridade naquilo que diz. Então, para mim é gratificante. Eu me considero abençoado. Então, eu permaneço nesse estado, sou muito grato aqui pela presença de todos vocês e sou grato pelo dia de hoje e anseio o dia de amanhã. Então, eu agradeço a todos vocês. Isso daí. Fábio, suas considerações? Gente, eu queria muito agradecer a presença de todo o pessoal que está se esforçando. Aí já são quase 10 horas da noite. E a gente aqui com o pessoal participando, é muito, muito gratificante ouvir isso. E uma das coisas que mais me deixam felizes, assim, eu sinto grato por estar participando da evolução brasileira, da evolução humana, da gente estar caminhando para fazer coisas mais interessantes. É muito difícil a situação dos brasileiros, em que a gente tem 40% das pessoas no Brasil morando em condições que não podem ser consideradas uma residência de qualidade. 40% das residências no Brasil nem mesmo tem saneamento básico, né? E aí a gente tem consequências terríveis para as crianças, e essas crianças com problemas de saúde vão ser adultos problemáticos, podem ser adultos com maior problemas, e a gente vai ter uma baixa qualidade depois da mão de obra brasileira, e a gente vai ver o mundo evoluindo e a gente às vezes ficando para trás, com as nossas crianças ficando um pouco menos, com condições iguais de desenvolvimento. Então, a gente tem um grande desafio na construção na construção brasileira. A gente tem um déficit habitacional gigantesco que precisa ser preenchido. Esse déficit habitacional não vai ser resolvido do jeito que a gente faz a construção de hoje. Não dá para resolver. Está ruim e vai ficar pior, né, essa questão. E a gente precisa mudar essa cabeça. E eu acho que... eu tenho convicção de que os sistemas industrializados são a solução para isso. Né? Não sou só eu que estou falando, tem um monte de gente falando isso. E é legal, então, a gente pensar nesse sentido e evoluir. E quem o fizer, o pessoal que eu aposto que o pessoal que está assistindo, que está gastando o tempo dele aí para assistir a gente, está aprendendo, está entendendo que essa é a solução. E eu vou te falar que esse é o vencedor. Quem pensa desse jeito vai ser o vencedor do futuro. Quem não pensa desse jeito talvez seja o perdedor, seja o próximo que vai se lamentar por não estar ganhando dinheiro porque não teve sorte e o negócio dele não deu certo. O negócio certo é de quem está pensando de uma forma mais evoluída, de uma forma mais eficiente. Tá? Então, queria agradecer a todo mundo e deixar uma boa noite aí para todos. Viu? Muito obrigado. Boa noite também, Fábio, e
Nossa gratidão por você doar esse tempo valioso ontem, no dia de hoje, e como sempre, somando bastante com a sua experiência gigantesca no mercado. Eu tenho certeza aí que todo mundo que está nos assistindo agora ou vai assistir, vai aumentar um pouco o conhecimento de cada um. Saulo também, parabéns pela apresentação. Júnior, por fazer parte aí na visão do nosso cliente, né? De fazer as perguntas. E é isso que a gente acredita. Nós devemos trabalhar pensando nesse novo modelo, né? De se morar, de se construir. Entender, gente, que nós vivemos num mundo onde sozinho é muito difícil. A gente pode até andar um pouquinho mais rápido em algumas situações, mas é muito mais difícil se manter se você não pensar em trabalhar com métodos construtivos, onde você tem que desenvolver parceiros estratégicos. E principalmente parceiros que têm a mesma forma de pensar que você, que tenha princípios, que tenha uma cultura de respeito ao próximo, de prometer algo para o seu cliente e se preocupar em entregar sempre a mais, né? Não querer levar vantagem em tudo. Então, muitas vezes nós buscamos muito nos aprimorarmos na parte técnica, mas às vezes a gente esquece totalmente que mais importante do que a técnica é a gente respeitar os princípios, né? Básicos, de que para crescer, a gente primeiro trabalha em prol dos que estão à nossa volta. Tem um ditado que diz que quando a maré sobe, todos os barcos também sobem, né? Então, a gente tem que ter essa linha de pensamento. Então, já convidando a todos para que amanhã a gente esteja aqui presente nesse terceiro episódio com o Fábio Din da Plaque Lux. Eu vou refazer o convite, né? 19, 20, que é a semana que vem já, nós vamos ter o congresso do Steel Frame. Então, nós vamos estar lá presente também para bater um papo, sair e conhecer aí as inovações, o que o pessoal aí está fazendo de novo no mercado para compartilhar também depois com vocês. Certo, pessoal? Perfeito, Sidney, é isso aí. Muito bom. Só nos resta, mais uma vez, agradecer a todos e contamos com todos vocês amanhã, tá bom? Até mais. É isso mesmo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, gente. Valeu, gente. Até tchau, amanhã. Tchau.